Jesus. E quem crê, diga amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu me chamo Vinícius, eu tenho 40 anos. Eu sei que não parece, gente pequena não envelhece, amém? Eu sou casado com a Virgínia, que está aqui na frente, e nós somos pastores da Lagoinha Dallas. Você tem uma casa lá no Texas, amém, gente? Estamos ali no processo de plantação da Lagoinha em Dallas por 3 meses, e é uma alegria poder estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem me ensinado, amém? Queria pedir que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero agradecer ao pastor David, aos pastores dessa casa, por essa oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho do Evangelho de Jesus, amém? Está aqui na frente também, pastor super amigo, querido, pastor Hildo. Obrigado pela sua presença aqui, lindão, cheiroso, é forte Brasil, aleluia. Efésios capítulo 3, eu vou ler com você no telão, porque eu trouxe uma Bíblia que a versão dela é diferente, a nova versão transformadora, mas para que a gente possa ler junto, então eu vou ler com você na nova versão internacional. Se puder projetar para a gente, por favor. Efésios capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, lemos assim na palavra do Senhor: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, oro por vocês, os gentios. Certamente vocês ouviram falar da admiração da graça de Deus que me foi dada em favor de vocês. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi resumidamente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios, ou seja, os que não são judeus, são co-herdeiros com Israel, e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Isso está falando de você, amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Nós somos co-herdeiros com Israel, somos membros do mesmo corpo e participamos da mesma promessa que Israel possui em Cristo Jesus. Pode seguir, por favor? Tornei-me, diz Paulo, ministro deste Evangelho, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a força do seu poder. E embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante épocas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. E de acordo com o eterno plano que Ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele e por intermédio da fé, temos a ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. E o último versículo: portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, porque elas são glória para vocês, amém? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós pedimos e te agradecemos,
em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Quantos querem viver o sonho de Deus para a sua vida? Que levante sua mão. Chacoalha quem está pertinho de você, pergunta para ele: meu irmão, você quer viver o sonho de Deus para a sua vida? E se eu te disser que eu sei o sonho que Deus tem para você? Não, tá bom, agora só eu falo, amém, beleza. Calma, já falou demais, já, estou brincando. E se eu te disser que eu sei o que Deus tem sonhado a seu respeito? E eu sei porque a Bíblia diz. Sabe qual é o sonho de Deus para nós? O sonho de Deus para o povo de Deus é que esse povo seja igreja. O homem foi fraquinho, vou repetir, amém? O sonho de Deus para cada um de nós é que a gente seja igreja. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: eu sou igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não é igreja, nós somos igreja. Igreja não é uma coisa que se vive na individualidade, igreja é uma coisa que se vive na coletividade, na comunidade. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E esse é o sonho de Deus para o seu povo. O sonho de Deus para o seu povo é que esse povo viva dentro da realidade que Ele preparou antes mesmo da fundação do mundo. E a realidade que Deus preparou para esse povo se chama igreja. Esse é o sonho de Deus para nós. Esse é o sonho de Deus para o seu povo. E é um pouco sobre isso que Paulo está falando aqui nessa carta que nós conhecemos como a carta de Paulo aos Efésios. O tema central dessa carta, por mais que ela envolva muitos assuntos, é um só. O tema central dessa carta é o sonho de Deus, o plano de Deus. E o sonho de Deus e o plano de Deus se chama igreja. E Paulo vai dizer que Deus sonha com isso antes mesmo do mundo existir. Talvez para alguns de nós que conhecemos aqui o texto bíblico, que já lemos a Bíblia alguma vez, a gente possa pensar que Deus passou a sonhar em ter um povo para Ele a partir da queda. Você sabe que lá em Gênesis, quando Deus criou o ser humano, e Deus chamou a humanidade por meio de um casal para um relacionamento com Ele, e esse casal peca, esse casal cai, Deus não muda de ideia de continuar tendo relacionamento com a humanidade, e Deus decide então traçar um plano de resgate por meio de uma família, a família de um homem chamado Abraão, e posteriormente essa família vai se multiplicar e vai se tornar o povo de Israel. Mas a verdade é que aquilo que nós conhecemos na história, Paulo vai dizer que já era um sonho do coração de Deus antes mesmo do mundo existir. Ou seja, irmão, escuta isso aqui: a igreja não é o sonho de Deus como consequência de um problema. Na verdade, Deus sonha com isso antes mesmo do problema existir. Vocês estão me ouvindo, gente? Deus sonha em ter relacionamento conosco antes mesmo de qualquer circunstância favorável ou desfavorável existir. O anseio de Deus por nós não vem como consequência de um problema, mas vem como consequência do transbordar de quem Ele é. Porque se Deus nos escolheu para Ele antes da fundação do mundo, como Paulo vai dizer lá no capítulo 1 de Efésios, isso significa que Deus, ao nos escolher para Ele, ao nos chamar para um relacionamento com Ele, não está dando algo que Ele tem, mas Ele está dando quem Ele é. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui essa noite? Chacoalha quem está perto de você e fala para ele: Deus não está dando algo que Ele tem, Deus está dando quem Ele é. Você pode dar glória a Deus por isso aqui? Meu irmão, presta atenção: não existe nada melhor que Deus possa nos dar do que Ele mesmo. Nossa, o amém foi tão fraco. Vamos lá, gente. Quantos conhecem o Deus que servem aqui? Quantos conhecem a beleza desse Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não pode te dar nada melhor do que Ele mesmo. E porque não existe nada melhor que Ele possa te dar do que Ele mesmo, Deus te escolheu para Ele antes da fundação do mundo, para que você pudesse desfrutar de um relacionamento com Ele.
A gente olha para Jesus curando as pessoas e a gente pensa que milagres são coisas que Jesus tem para dar. Meu irmão, te dizer uma coisa para você: Jesus não tem milagres para dar, Ele é o milagre. Jesus não tem cura para dar, Ele é a cura. Jesus não tem vida para dar, Ele é a vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Paulo vai dizer que Deus está se dando, ou seja, a família de Deus está se entregando para que a família humana possa ser resgatada. O desejo de Deus é conectar duas famílias: a família divina e a família humana. O que é a família divina? Todos nós já ouvimos isso aqui pelo menos uma vez na vida: é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo que você talvez não entenda como Deus pode ser um e ao mesmo tempo três pessoas, o fato é que a Bíblia retrata o nosso Deus como uma família. Ele é um no que diz respeito à divindade, mas é três no que diz respeito à pessoa. São três pessoas e apenas uma divindade. E essa família divina está se mobilizando para resgatar a família humana. E a maneira como a família divina está resgatando a família humana, ou trazendo a família humana para dentro de um relacionamento com ela, não é dando algo à família humana, mas é dando de si para a família humana. E isso começa com o próprio Deus. Às vezes eu fico olhando para essa realidade da Trindade, e eu fico pensando que o parâmetro de Deus para que a gente viva a igreja, o parâmetro de Deus para que a gente viva a realidade da igreja é Ele mesmo. E a ideia aqui, gente, é que ao percebermos a maneira como Deus, Ele vive essa relação de amor, se entregando por nós, o Pai, o Filho e o Espírito, a gente faça o mesmo uns pelos outros. A ideia de Deus é que ao vivermos uma vida de comunidade, a gente não dê aos outros do que a gente tem, a gente dê aos outros de quem a gente é. Existem pessoas que vão passar uma vida inteira na igreja oferecendo para os outros o que elas têm, mas nunca vão se oferecer pelos outros, nunca vão se partir pelos outros, e por isso nunca vão poder experimentar dessa grandeza genuína do Evangelho, que não nos oferece algo do que tem, mas oferece de quem é. Tem uma música do Marcos Almeida, eu gosto muito dessa música, e no refrão da música ele fala assim: tudo que eu queria era estar perto, dedicar-te enfim um pouco mais de mim. Alguém conhece Marcos Almeida aqui? Alguém conhece? A música chama Conviver. Depois, se você quiser ouvir, ouve e fala para ele que fui eu que indiquei, tá bom? Mas o refrão da música fala: tudo que eu queria era estar perto, dedicar-te enfim um pouco mais de mim. Tudo aqui parece incompleto porque ofereço tanto sem me repartir. A ideia de Deus não é que a gente ofereça tanto, mas a ideia de Deus é que a gente se reparta uns pelos outros, porque foi isso que o Pai fez. O Pai se partiu por nós, se dando por nós, antes da fundação do mundo, nos escolhendo para Ele. E o Filho, que também tem esse coração do Pai, se parte por nós, dando a sua vida, por mim e por você, para que a escolha do Pai pudesse ser legitimada pela entrega do Filho na cruz. O Filho se parte por nós. Gente, nós precisamos olhar para a ceia do Senhor e entender que a ceia é o símbolo da vida que Deus espera que a gente viva, vida partida. Jesus disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o sangue que eu derramo por você. Eu não quero dar para você do que eu tenho, eu quero me dar por você, disse Jesus. E agora o Espírito Santo, diz Paulo no capítulo 1, está nos selando. Eu estou fazendo essa retrospectiva com você porque Paulo vai dizer que por causa daquilo que eles ouviram, ele vai seguir a carta. Então eu estou só fazendo essa retrospectiva para nós entrarmos aqui no capítulo 3. Paulo vai dizer que essa compreensão do mistério de Deus no capítulo 3, essa compreensão do Evangelho, produz um sentimento que não toca apenas o intelecto, mas toca o coração. Existem duas maneiras de nós lermos o texto bíblico. Existe uma forma de lermos o texto bíblico que é científica,
E essa maneira científica de ler o texto bíblico produz o que nós conhecemos como teologia. Mas o convite do texto bíblico não é para que a gente leia a Bíblia como ciência, como um olhar científico, e não é que isso seja um problema, mas a ideia de Deus é que por meio desse livro, Ele possa nos trazer para dentro de um relacionamento, porque a fé cristã não é um conjunto de regras e doutrinas, a fé cristã é o nosso relacionamento com Ele. Então, à medida que nós compreendemos que a Trindade quer nos trazer para dentro da sua família, a Trindade quer casar a família divina com a família humana, por meio da união de Jesus Cristo e da sua noiva que é a igreja, a fim de que nós nos tornemos uma única família. Quando nós compreendemos a grandeza do que Deus está fazendo, Paulo diz: eu caio de joelhos e eu oro, porque a primeira maneira de nós participarmos do que Deus está fazendo é por meio da comunhão com Ele. Não é o que eu posso fazer por Ele, mas é o que Ele pode fazer em mim, para que então possa fazer através de mim. É o impacto dessa mensagem na minha história, na minha vida, que vai poder então testemunhar para outras pessoas. No capítulo 2, Paulo vai dizer que isso só poderia ser uma obra de Deus, porque não havia em nós capacidade alguma para isso. Paulo diz que nós estávamos mortos, e até mesmo o povo de Israel, que foi chamado de alguma forma para ser um sinal histórico desse povo, desse plano de Deus, acabou não entendendo o privilégio e transformou esse privilégio em uma barreira, em um muro de separação. Eu gosto de pensar que todas as vezes que Deus nos dá algo e nós não entendemos que o que Deus nos deu é para servir, nós acabamos transformando esse privilégio em um motivo de nos separarmos, ao invés de nos unirmos pelo serviço, de nos dedicarmos uns aos outros. Não é difícil entender isso. Pense em Atos capítulo 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio. Pedro fala assim: você sabe que eu como judeu nem deveria estar aqui na sua casa, mas na verdade quando você olha para a vocação de Israel, Israel foi enviado a todas as nações. Isso acontece em Tiago, no capítulo de número 4 ou 2, se eu não me engano, quando os ricos, por não entenderem o benefício da riqueza, se sentem legitimados a destratar aqueles que não têm a mesma condição social do que eles. E acontece também na igreja de Corinto, no capítulo de número 11, quando Paulo está tratando sobre a ceia, porque todo privilégio mal entendido vai acabar se transformando em um muro de inimizade. O que Cristo faz com privilégios que não foram entendidos e se transformam em muros de inimizade? Ele destrói. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Ele quebra a separação, para que possa existir união, para que possa existir comunidade, para que a gente possa viver junto, em sintonia, sentarmos na mesa do Pai Celestial e ouvirmos o Pai nos contar as suas histórias à medida que nós participamos do que Ele está fazendo. Pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus aí, igreja, aleluia. Deus está fazendo isso, não somos nós. Deus está fazendo isso. E aí o Paulo agora, nesse capítulo 3, ele vai sair dessa parte que seria uma parte teórica, e ele vai entrar numa parte prática. A minha esposa, eu gosto de falar isso, todas as vezes que eu vou pregar, às vezes eu compartilho com a minha esposa antes o que eu estou sentindo no meu coração e tal. Aí a minha esposa sempre faz a mesma pergunta. Ela olha para mim assim e fala assim: tá, e de maneira prática, como é que a gente vive isso aí? Quem é que é o da maneira prática? Levanta a mão, né? Que nós somos o plano de Deus, família de Deus. Pode. Aí a Virgínia, tá. E na prática, né? Como é que esse negócio funciona? O Paulo vai fazer isso. O Paulo vai sair, tipo assim, do céu e vai botar o pé na terra de novo. Amém, gente? Só que antes de botar o pé na terra e trazer para a igreja as implicações do que essa mensagem que ele está compartilhando devem ter para a vida deles. Exemplo: marido, ama sua mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, seja submissa ao seu marido. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não coloquem peso sobre os seus filhos. Patrão, respeita o seu empregado. Empregado, respeite o seu patrão. Antes do Paulo entrar nessas partes práticas, cuidado com a maneira como você usa a sua boca. Você não pode mais falar do mesmo jeito.
O que roubava, não roube mais, antes trabalhe, para que tenha condição agora de partir o que tem e abastecer os outros. Antes do Paulo fazer isso, ele começa a contar a sua experiência, o seu testemunho. E a pergunta é, por que o Paulo decidiu, no meio da carta, na transição, entre aspas, da teoria para a prática, contar a sua experiência? Porque o Paulo quer que a gente entenda uma coisa muito importante. Evangelho não é filosofia para encher cabeça. Evangelho é poder de Deus para transformar a sua vida. Não, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Chacoalha alguém e fala para ele: meu irmão, evangelho não é teoria. Não, chacoalha ele, fala: evangelho não é teoria. Fala para ele: evangelho é poder de Deus para transformar a sua vida. Alguém crê nisso aqui nessa noite, pelo amor de Deus? Evangelho é poder de Deus. Dá um glória a Deus aí. Não me envergonhe do evangelho, Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 1, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho se revela o plano de Deus, a justiça de Deus, que do princípio ao fim é por meio da fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo vai dizer: esse evangelho transformou a minha vida. Eu não estou falando com vocês de uma coisa que eu aprendi, eu estou falando com vocês de uma coisa que eu experimentei. Não, tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Fala com quem está no celular, fala: meu irmão, eu não estou falando com você de uma coisa que eu aprendi, não. Fala para ele: estou falando com você de uma coisa que eu experimentei. Gente, nós vivemos num país que foi praticamente catequizado nas suas 4 pontas pelos jesuítas. Nós vivemos num país que é muito difícil você conhecer alguém que nunca tenha ouvido falar de Jesus, nunca tenha ouvido falar do evangelho. Fazem 6 anos que eu moro na América do Norte, um país que foi fundado por cristãos. Mas sabe o que é impressionante? É que apesar da América ser considerada um país cristão e o Brasil ter sido catequizado nas suas fundações por jesuítas, todos nós aqui conhecemos pessoas que, apesar de saberem quem é Jesus e de já terem ouvido alguma coisa a respeito do que Ele fez por elas, não terem a sua vida transformada por essa mensagem. Sim ou não? Talvez você seja uma dessas pessoas aqui essa noite, ou quem sabe online. Talvez você cresceu na igreja, foi catequizado, fez crisma, catecismo, primeira comunhão, segunda comunhão, terceira comunhão, 20ª comunhão, foi coroinha, foi, sei lá. Mas nada disso mudou a sua vida. Você continua com os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos destrutivos, destruindo a sua história, a história de outras pessoas. Porque não é o conhecimento intelectual do evangelho que muda a vida de alguém. Não é a experiência cognitiva, não é a experiência intelectual, não é que ela seja desprezível, ela é importante, mas o evangelho muda a vida de alguém quando ele entra no íntimo do coração, e ele vai lá no fundo da alma dessa pessoa, e ali dentro ele faz uma vida nova brotar, crescer, uma vida que nunca mais deixará essa pessoa ser a mesma pessoa que ela foi um dia. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? É o que nós chamamos, pode aplaudir o Senhor nessa noite. É o que a gente chama de revelação. Eu sei que não é o termo certo, mas a gente chama de revelação. O cara está lendo a Bíblia e fala assim: nossa, tive uma revelação. O que é isso? Aquela experiência deixou de ser apenas cognitiva para ser do coração. Em Gálatas capítulo 3, Paulo fala que o evangelho que ele pregava aos Gálatas foi pregado aos olhos. Como é que o evangelho pode ser pregado aos olhos? A pregação é uma experiência auditiva. Será que o Paulo estava fazendo macaquice igual eu? Não.
O que o Paulo está falando aqui é a mesma experiência que o Pedro teve. Os olhos do coração foram abertos para perceber que diante dele não estava apenas um santo milagreiro, diante dele não estava apenas um grande profeta, diante dele não estava apenas um mestre da moral. Jesus não é um santo milagreiro, meu filho. Jesus não é um grande profeta, ele não é um mestre da moral, ele não é uma opção dentre muitas, ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. Há uma diferença muito grande entre saber que Jesus morreu na cruz e você saber que Jesus morreu na cruz por você. O dia que os meus olhos foram abertos para isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu cresci na igreja, mas um dia, ouvindo a pregação do Evangelho, eu entendi: Jesus morreu por mim. Ele não apenas morreu, ele morreu no meu lugar. O Paulo diz: esse Evangelho alterou a minha vida. Eu não posso mais ser quem eu fui. Eu não posso mais viver como eu vivia. Paulo antes era perseguidor, agora ele é perseguido. Antes ele causava sofrimento, agora ele está sofrendo por causa de Cristo. Antes cheio de violência e de dúvidas, agora sofrendo as violências das dúvidas por causa do compromisso que o Evangelho de Cristo Jesus projetou no seu coração. Escuta aqui, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se a tua experiência com o Evangelho é apenas cognitiva, você está perdendo a melhor parte. Talvez você comeu a cereja do bolo, mas nessa noite eu estou chamando você para comer o bolo inteiro, porque o melhor do Evangelho não é o gostinho da ponta, mas é a experiência profunda que ele pode produzir dentro de você. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Paulo vai dizer: esse é o mistério que me foi revelado. Eu recebi isso por graça, não merecia, não era digno, o pior dentre os homens. Eu leio esse texto, acho engraçado. Eu tenho uma resposta que sempre me acompanha. Eu aprendi isso alguns anos atrás com um pastor amigo meu, lá de João Pessoa. As pessoas sempre me perguntam: e aí, Zulato, como é que você está? Eu sempre respondo: estou melhor do que eu mereço. Amém? Vocês estão comigo aqui? Estou melhor do que eu mereço. Aí um dia, esses dias para trás, aí um amigo que aprendeu algumas coisas aí, ele veio me confrontar, falou assim: cara, você não pode falar isso. Você está diminuindo a sua crença de merecimento. Já pensou? Põe o texto lá na tela de novo. Versículo 4 ou 5, põe lá, fazendo um favor. Alguém tinha que falar isso para o Paulo, gente. Olha isso, versículo 8, desculpa, versículo 8. Alguém tinha que falar isso para o Paulo, gente. Que o Paulo estava prejudicando a crença de merecimento dele, ó. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Será que ninguém falou para o Paulo que ele estava prejudicando a crença do merecimento? A questão é que a graça é tão grande. A questão é que a graça é tão abundante que Paulo nunca estará apto para ela. Ela sempre será muito mais e abundantemente além daquilo que ele possa pedir, pensar ou imaginar. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Pelo amor de Deus, aplauda o Senhor nessa noite. Você nunca vai ter a crença de merecimento do tamanho do seu Deus, meu filho. Ele é muito maior, a graça dele é melhor do que a vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu Deus, nossa. Não, eu não
posso falar disso e ficar do mesmo jeito. Vocês estão comigo aqui nessa noite? Uau! Cara, isso é demais. E aí o Paulo vai dizer o seguinte, né? Qual é o resultado disso tudo? Qual que é o resultado dessa experiência profunda com o Evangelho? Qual que é o resultado dessa graça transformadora? O que é que isso produz, Lato? De forma prática, seja prático. Você prático. Sofrimento. Olha o silêncio. Fala comigo. Paulo diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu, Paulo, preso por vocês. Não fiquem aí tristes com as minhas prisões, não. Estou sofrendo por causa de vocês. Isso é um privilégio para vocês, é uma honra. O Evangelho de Cristo Jesus entra na nossa vida. E essa graça ela é tão explosiva, tão poderosa, que a consequência imediata da entrada da graça, da participação no plano de Deus, é uma experiência de sofrimento. Em primeiro lugar, um sofrimento que toca a nossa experiência pessoal, toca a nossa realidade individual, pessoal, porque é impossível que a gente tenha uma experiência com o Evangelho e continue vivendo do mesmo jeito. O Evangelho vai entrar na nossa vida, o Evangelho vai entrar na nossa história, e ele vai começar a deixar a nossa vida em determinados momentos desconfortável. Por que, Zulato? Porque é como uma nova vida sendo gerado dentro de uma vida velha. É como o nascimento de uma criança. E esse, meus irmãos, antes de eu explicar, mas deixa eu dizer isso para você, esse é o sofrimento que vale a pena experimentar. Por que vale a pena experimentar o sofrimento do Evangelho? Porque é um sofrimento que sempre vai te prospectar para a esperança, para a vida, sempre vai te prospectar para a eternidade, para o novo de Deus, para a história de Deus. Evitar o sofrimento na existência é impossível. Não existe como nós evitarmos o sofrer é a realidade de todos nós. Se eu pudesse falar um ponto em comum de todos nós aqui, todos nós sofremos, pode ser que por motivos distintos, mas todos nós experimentamos da experiência do sofrimento. Só que, gente, existem dores que valem a pena e existem outras que não valem para nada. Existem dores que produzem vida e existem outras que levam ainda mais em direção à morte. O Evangelho produz um sofrer, o Evangelho produz uma dor que nos prospecta em direção à vida, nos prospecta em direção à esperança, nos prospecta em direção à eternidade. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por minha causa e pela realidade do reino de Deus, receberá vida e vida em abundância. Há 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, nós nos tornamos pais. Eu sonhei a vida inteira com esse momento. Pensa numa pessoa ansiosa para ser pai. Essa pessoa era eu. Eu sou alucinado com criança. Eu amo criança. Sou apaixonado com um bebezinho assim, ó, igual está no colo da irmã lá no fundo. Gente, eu sou doido com criança. Eu amo criança, amo. E eu tinha um sonho, eu queria ser pai. Aí, no mês de fevereiro de 2020, Virgínia me escreveu uma carta e me entregou 20
22, perdão. Virgínia escreveu uma carta e colocou o teste de gravidez dentro de uma caixinha e me entregou. Quando eu abri, olhei para aquilo e falei assim: meu Deus, eu vou ser pai. E aí começamos a viver aquela realidade, aquela experiência da paternidade, da maternidade. E no começo, a mãe sabe que é mãe, porque a mãe está carregando ali, mas o pai só vai saber que é pai quando a criança nasce, né? A mãe está ali, né? Ela sente a criança mexendo, aquela coisa e tal. Mas chega um momento da gravidez, que ela começa a ficar o quê? Desconfortável. Porque a barriga cresce, o eixo da mulher muda, a mulher já não tem mais posição para dormir, a criança chuta para cá, a mãe vira para lá. Mas por que esse desconforto vai acontecendo? Porque você tem uma vida nova sendo gerada dentro de uma pessoa. E essa vida nova que está sendo gerada, ela vai crescendo, ela quer espaço, ela vai tentando encontrar espaço. E é essa tentativa da vida que está sendo gerada, de crescer e encontrar espaço, que gera o desconforto naquele que parou de crescer. Vocês estão me ouvindo, gente? Quando deu 42 semanas, Valentina não queria nascer, estava feliz no forninho. Fomos fazer uma ultrassom, percebemos que o líquido amniótico estava diminuindo, a criança podia correr risco, então o parto foi induzido. Saímos desse exame, fomos direto para o hospital, para que o parto fosse induzido, e aí entramos, aquela alegria, né? Tudo certo, Virgínia lá, e aí injetou o líquido para induzir o parto, e estava tudo tranquilo, até que começaram as contrações. Cadê as mamães aqui? Mamães, eu vou definir para vocês o parto, amém? As mamães que estavam aqui de manhã ouviram dizer isso, então eu vou dizer agora à noite também. Mamãe, sabe o que é o parto? O parto é o seguinte: você morre e ressuscita. Você vai lá no céu, vê o rosto de Deus, e Deus fala assim: dá um abraço aqui, minha filha, e agora volta para cuidar da criança. Isso é o parto. Minha esposa começou com tosse de dor, isso era por volta de umas 5, 7 horas da noite mais ou menos, e aquela experiência foi se estendendo, madrugada dentro, e o negócio, e a gente esperando, a dilatação chegar, e a dor bombando, e eu já clamando: Senhor, não leva minha esposa, tem misericórdia. Quando deu por volta de umas 6 horas da manhã, a dilatação já estava na medida que precisava, e a enfermeira me chamou e falou assim: olha, fica aqui porque a qualquer momento a sua filha vai nascer. E a minha esposa fazendo força, depois de uma noite inteira de trabalho de parto, sem dormir, sem conseguir comer por causa das dores, e ela empurrando: faz força, faz força. E eu: vai, minha filha. E ela: eu não vou conseguir. Eu falei: vai. Vai. Até que 6h20 da manhã, a enfermeira falou assim: é agora. E de repente eu ouvi um chorinho. E todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela dor simplesmente desapareceu por um momento, pela alegria da vida que havia nascido. Deixa eu dizer uma coisa para você: assim é a experiência de alguém que tem um encontro com o Evangelho. Deus planta uma semente de vida dentro de você, e essa semente vai começar a crescer, ela vai começar a florescer, e ela vai querer encontrar os espaços da sua vida. Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não pense que o Evangelho vai ficar restrito às áreas que você deseja entregar para Ele. Jesus pode até entrar na sua vida pedindo licença, mas quando Ele estiver dentro, Ele vai começar a mandar na sua vida e dizer como as coisas devem funcionar. O Evangelho vai se estender, vai criar raízes em você, vai começar a tomar cada canto da sua vida, até que quando você perceber, Ele está causando desconforto, mas é um desconforto maravilhoso, porque é um desconforto que está tirando você de uma realidade de morte e levando você em direção à vida e à esperança que Deus tem preparado para você. Alguém pode dar glória a Deus?
Fique de pé no seu lugar, eu vou encerrar. Quem está gostando do que está ouvindo? Quem não está gostando não fala nada. Qual é o segundo sofrimento que o Evangelho provoca? É um sofrimento comunitário. É a experiência do sofrimento que vem como consequência de nos tornarmos esse testemunho do reino de Deus. Primeiro, né, porque, pensa comigo, você já viu crente brigar? Quantos aqui já viram crente brigar? Levanta a mão, vai, fala, vamos. Crentes deveriam brigar, sim ou não? Mas eles brigam. E tem muitas pessoas que por causa das desavenças do corpo pensam que o melhor lugar para estar é fora do corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe vida fora do corpo, só existe morte. Mas além dessa experiência de sofrimento da vida em comunidade, existe a experiência do sofrimento de como igreja nós estamos presentes em um mundo que insiste em continuar sendo o mesmo velho mundo de sempre. A igreja é na história, presta atenção, a igreja é na história um sinal de que Jesus Cristo reina. Pelo amor de Deus, alguém dá glória a Deus aí. E que Deus está por meio de Cristo consertando todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para essa realidade quebrada e fraturada à sua volta, e conte os dias dela, porque ela está fadada a acabar. Deus irá restaurar todas as coisas, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que há de vir sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Alguém crê nisso aqui? E nós, igreja, vivemos para anunciar isso. Mas existem pessoas que gostam de velharia, existe gente que gosta de como as coisas estão, e se recusam a abrir esse espaço para que o novo de Deus chegue. E quando o novo de Deus, chamado reino, sinalizado por meio da igreja, conflita com as estruturas antigas, o que isso produz? Sofrimento. Paulo diz: eu estou preso por causa do Evangelho. Paulo não pensa, eu sou um prisioneiro de Roma. Paulo diz assim: quem me prendeu foi o STF, quem me prendeu foi o Alexandre de Moraes. Paulo não se considera como prisioneiro de uma estrutura política que se recusa a aceitar que essa velha forma de pensar o mundo está fadada ao fracasso. Paulo diz: eu não sou um preso de uma ditadura, eu sou um preso do Evangelho. A razão pela qual eu sofro e estou retido em cadeias se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o motivo pelo qual eu padeço nesse momento. Alguém pode dar glória a Deus aqui? E talvez o Evangelho vai produzir isso na sua vida. Uma experiência não apenas de sofrimento pessoal, mas uma experiência de sofrimento existencial. Talvez você vai ser uma daquelas muitas pessoas que vai ouvir dos seus familiares, virou crente agora, quem sabe dos seus amigos, que outrora com você quebravam tudo, e agora quando eles querem quebrar tudo, você diz: eu não quero quebrar mais, eu quero reconstruir. Ah, pelo amor de Deus, dá glória a Deus aí. E as pessoas nunca vão entender. E aí começam as farpas, as intrigas, a exclusão, o deixar para lá. Meu irmão, fique tranquilo. As pessoas que insistem em manter uma estrutura quebrada verão essa estrutura afundar, e nós continuaremos navegando no oceano do novo, do Espírito Santo de Deus. Eu termino dizendo o seguinte: nós somos como pessoas que já sabemos que um iceberg chamado Jesus cortou a lataria desse mundo velho. Amém, gente? Esse cosmos secular, essa era secular, foi afetada por um evento chamado cruz. E esse barco está afundando. Quem está percebendo isso? A água está entrando.
E nós somos aqueles que circulamos dentro do barco dizendo: existe um bote salva-vida que pode tirar você dessa furada e levar você para uma vida nova. E esse bote salva-vida se chama Evangelho. Aí a pessoa diz: mas eu vou abandonar o barco, tem tanta coisa aqui, a comida, como vai ser? São os sofrimentos que o Evangelho produz. Mas quem ficar no barco vai morrer com esse monte de velharia e esse tanto de coisa que não pode projetar você para o novo. Quem entrar no bote salva-vidas, talvez por um momento será privado das regalias que estão no navio, mas encontrará esperança e vida eterna que só o Evangelho pode oferecer. Alguns anos atrás, pensando sobre isso que eu estou falando, eu encerro aqui. O Espírito Santo me deu uma música, pensando no diálogo da igreja com a cultura, ou às vezes não diálogo, né? Os confrontos da igreja com a cultura. O Espírito Santo soprou um texto no meu coração e ele me disse: Vinícius, no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a orla do manto de Deus enchia o templo, os serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles voavam, e eles rodeavam o trono de Deus, dizendo que Ele é santo, 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 Ele é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o Espírito Santo me falou: por que você está preocupado? Como se esse mundo tivesse algum tipo de poder para parar o avanço da igreja. A história é minha, os reinos desse mundo são meus, e eu movo todas as coisas segundo o conselho da minha vontade. Fica em paz. Os reinos se abalam, os povos se curvam, e as bocas se abrirão para dizer que Jesus Cristo é o Rei, que Jesus Cristo é o Senhor. O reino dele é eterno, firmado em misericórdia, em justiça, igualdade, bondade, fidelidade. E a igreja, ela adora. Levante as suas mãos, vamos cantar isso nessa noite.